Hoje aqui no Cultura Urbana, a cientista social Cristina Lopes, organizadora da cartilha Cotas Raciais, porque sim, uma publicação do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, o IBASE, e do Observatório da Cidadania. Cristina, por que as cotas raciais elas são tão polêmicas, já que no Brasil a política de cotas é uma realidade, né? Nós temos políticas de cotas para mulheres em partidos políticos, nós temos políticas de cotas para portadores de deficiência em concursos públicos, no mercado de trabalho, para filho de funcionário público nos colégios de aplicação. E por que as cotas raciais causam essa polêmica toda? Pelo racismo estrutural que existe no nosso país, né? Como você falou, parece que funciona defender os direitos da mulher, do deficiente físico, mas dos negros ou da população afrodescendente você tem um impasse nisso, né? Eu acho que, mais uma vez, essa dificuldade de se enxergar e de se falar sobre relações raciais no Brasil. Você acha que a sociedade não acha legítimo? Porque quando se fala em cotas, por exemplo, para portadores de deficiência física, todo mundo acha que é legítimo, né? Que aquele cidadão precisa de políticas que façam que ele possa competir do pé de igualdade com as outras pessoas. E não é legítimo a história de escravidão do negro para a sociedade brasileira? Bom, aí é que tá. Se a sociedade não consegue enxergar que o negro tem uma dificuldade de acessar determinados serviços, acessar determinados bens públicos, é muito difícil de você perceber que uma política específica para esse segmento populacional seja legítima. E o que a gente pode fazer nesse sentido? Eu acho que ampliar o debate sobre as cotas raciais, porque só com informação a gente consegue mudar o pensamento das pessoas, né? Por que as cotas para pobres estudantes de escolas públicas não contemplam os negros? Não contempla porque mesmo entre os pobres a gente veria uma maior ascensão dos estudantes brancos, ou dos estudantes mais claros, pelo menos. Esse racismo estrutural de que eu tanto venho falando, ele pode ser notado, por exemplo, nos livros didáticos. Como que os negros são retratados nesses livros, e é impressionante você perceber que depois de uma determinada época, nos livros, depois do Brasil colônico, acaba a escravidão, você não vê mais os negros, apesar de você ter importantes personagens negros na história do Brasil. Eu acho que também conta a trajetória dos estudantes negros, que geralmente é um pouco mais difícil, que tem que acessar o mercado de trabalho mais cedo do que outros estudantes. Então você quer dizer que pro estudante negro ele tem outras barreiras que ele tem que enfrentar por virtude da cor, mesmo ele sendo do mesmo nível social de um outro estudante branco? Porque se, por exemplo, trabalhar numa loja, num shopping, existe às vezes uma barreira para o negro, para o jovem negro, conseguir emprego. Não só o jovem negro, né? O negro de uma forma geral. E que não acontece com o branco. Acontece com o branco. Se nós tivermos um negro e um branco que morem numa mesma comunidade, que morem numa favela, você acha que tem essa diferenciação, já que os dois estão no mesmo patamar de condições de vida? Eu acho que é possível, dependendo se a gente continua falando da situação de emprego, eu acho que é possível. A discriminação pelo local de moradia, com certeza, é também bastante forte. Mas existem, por exemplo, se for para parar numa blitz, né? Eu acho que os jovens negros são muito mais atingidos por isso do que os jovens brancos. E aí a gente pode falar de qualquer classe social, né? Um jovem negro, classe média alta, dirigindo um carro importado, ele provavelmente vai ser parado na blitz muito mais frequentemente do que um outro jovem de uma cor diferente. Se isso não fosse verdade, o número avassalador de homicídios que a gente vê não ia ser composto de jovens negros da periferia. Então, na verdade, todas essas barreiras, elas fazem com que impedem com que esse jovem chegue na universidade. Ela, na verdade, mais torna do mais que difícil. O jovem branco. Ela torna mais difícil, né? Não impede, porque a gente vê aí, através das políticas de cotas raciais implementadas na UERJ, na UENF, que esses alunos, quando conseguem chegar à universidade, eles têm um desempenho igual ou superior aos outros alunos que não são cotistas, que não entraram pelas cotas. E por que isso acontece?
bom, chega-se num ambiente na universidade e os jovens conseguem se desenvolver. Então, eu acho que isso também cai por terra um outro argumento contrário às cotas, né? De que os jovens cotistas vão contribuir para a queda do ensino, da qualidade de ensino na universidade pública. Acho que a gente tem que pensar a reforma universitária de uma outra forma, se precisa de várias outras mudanças na universidade pública para torná-la melhor. Eu acho que a entrada desses alunos é um grande ganho para a universidade, porque torna a universidade mais diversa, mais plural, mais democrática e faz com que a universidade dialogue com a sociedade, uma universidade pública, que é o seu papel, né? Um dos seus papéis. Uma das coisas que a gente ouve muito, o questionamento das pessoas, que é a questão do mérito, né? Que eles acham injusto, né? Muita gente acha injusto que um jovem, que um negro ocupe uma vaga que poderia ser de um estudante branco que teve uma nota maior. Como é que é isso aí? O estudante cotista, ele entra por mérito? Claro, entra por mérito. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que repensar essa definição de mérito, né? Será que mérito é um aluno que teve a vida inteira acesso a uma educação de qualidade e, por conta disso, ele consegue fazer vestibular, consegue pagar um curso pré-vestibular e passa na universidade? Ou então um jovem que, apesar de todas as barreiras, de ter que trabalhar, de ter que estudar, de morar num lugar um pouco mais afastado, de que tem maior dificuldade de acessar outros bens públicos, ele, então, com essa dificuldade maior de chegar até a universidade, será que isso também não é um mérito, né? Eu acho que a gente primeiro tem que redefinir essa questão. E o segundo é o seguinte, na UERJ, a política de cotas funciona da seguinte maneira. Vamos supor, de 100 vagas, 20 são destinadas a alunos que se autodeclaram negros. Né? Então, ele está concorrendo única e exclusivamente a essas 20 vagas, disputando com outros 20 alunos, com outros tantos alunos, né? Essas 20 vagas selecionadas para alunos que são negros. Então, é um número diferente de vagas. Né? É uma outra história. E é muito importante a gente falar que, na primeira fase, todos os alunos fazem prova, independente de serem cotistas ou não. Apenas quando eles passam para a segunda fase é que eles se declaram cotistas, seja por estudantes de escola pública, seja por se autodeclararem negros, ou portadores de deficiência, ou indígenas. E vão concorrer entre eles mesmos. E vão concorrer entre eles mesmos. Beleza. Gente, não sai daí, eu vou pro break, mas daqui a pouco eu tô de volta. TV Alerj, aqui a juventude tem poder.